não seja a mãe do seu marido. Então você casou e aí ele continua agindo como se ele estivesse na casa dele. Ele continua agindo esperando a comida pronta, ele continua agindo esperando a roupa lavada, a roupa passada dentro do armário, esperando que alguém resolva os problemas dele. E assim você continua fazendo o que toda mãe faz pelo filho, né? Até certa idade, a mãe cuida, a mãe passa a roupa toda, lava a roupa toda, cuida de toda a rotina, planeja tudo. E a gente, como mulher, vê isso, né, dentro das casas. Então, se você, por exemplo, tem um irmão, você vê nitidamente a diferença quando as tarefas, né, chega uma certa idade, a mãe pede para ajudar nas tarefas. Nitidamente, a mãe sempre prioriza pedir para as meninas fazerem alguma coisa na cozinha e os meninos de repente varrerem a casa, né? Porque é uma coisa mais intuitiva ali das mães de ter mais cuidado, né? Porque a mulher geralmente tem mais cuidado, então ela pensa, vou colocar, né, para lavar porque vai ter mais cuidado para não quebrar as coisas. E homem geralmente não tem muito essa observação, a coisa do mínimo detalhe, né? Detalhe lavar exige também um pouco de concentração ali na questão de engordrado ou lavar direito, né? Enfim. Então, se você hoje tem um relacionamento, né? Seja casado, seja morando junto, que é tudo, né? A mesma coisa. Relacionamento no mesmo teto, né? Que você mora com alguém. Observa se você não tá passando do ponto nessas questões, porque assim, uma coisa é você ter interatividade, você ser colaborativa, né, e a pessoa ser colaborativa com você, e outra coisa é você ficar sobrecarregada com todas as coisas que envolvem a manter uma casa organizada. A gente tem, pelo menos, assim, a grande maioria das pessoas que eu conheço, né, de mulheres, de amigas, da minha convivência, a gente tem muito isso de manter a casa organizada do jeito que a gente acha legal, né? E a gente não gosta que as outras pessoas que moram com a gente, né? Pode ser mais de uma pessoa, mas não gosta que as coisas saiam do lugar, né? E tudo mais. E quando se trata só de marido e mulher, ou namorados, ou o que seja, né? Casal, né? A gente percebe que, assim, o homem, ele sempre muito mais disperso em vários aspectos. Ele não se liga muito nessa questão de cada coisa em seu lugar. Alguns até são mais certinhos, assim, nesse sentido, mais organizados, mas a maioria não é tanto, né? Não liga muito de deixar um copo por aí, né? Deixar uma blusa em algum lugar. Não tem muito essas questões que nós mulheres geralmente temos mais. Então aí, o que acontece? Existe essa questão do conflito, né? Porque quando a pessoa tá na casa da mãe, às vezes mulher também, né? Tem essa questão. Tá acostumado com tudo ficar organizado por ela. Então, você usa a roupa, bota pra lavar e ela tá de volta no seu armário. Você não fez nada do processo. Então, a pessoa tem que ser colaborativa. Todos, né, tem que colaborar de alguma forma, porque senão alguém fica sobrecarregado e no final das contas acaba minando muito o relacionamento. Então, assim, anotei algumas questões para vocês comentarem aí embaixo o que na sua casa, né, acontece, ou como que você driblou tudo isso. E aí as coisas são, geralmente homens gostam mais de ficar em celular ou videogame jogando, né? E isso, de repente, pode atrapalhar alguma coisa da rotina, né, de vocês, de querer estar junto, né, de ser um gasto excessivo. Uma coisa é a pessoa ficar ali, sei lá, meia hora, uma hora que seja, né, naquele momento de distração dela. Outra coisa é você tá ajeitando, sei lá, tô ajeitando alguma coisa pra comer, não sei, alguma coisa assim, e aí a outra pessoa tá lá, enfiada no videogame, né, só sai na hora que tá tudo pronto. No começo a pessoa ainda releva, mas depois acaba dando muito conflito. Então uma das coisas que acontece é respeitar um pouco o espaço do outro, né? Claro que assim, vai ter dia que você não vai estar com muita tolerância, que você vai querer mais atenção e tudo, então você conversa, fala, já deu, né, né, vamos fazer outra coisa, chama pra fazer outra coisa, ou até mesmo chega e fala, não tem como já parar isso aí um pouquinho não, queria, sei lá, conversar, queria ver um filme com você, queria fazer alguma coisa, né, porque
Porque o fato de simplesmente brigar pra poder sair, reclamar de que nossa, você tá muito tempo nisso e tal, não funciona. Não funciona. Não funciona mesmo. Experiência própria não funciona. Então, assim, você tem que entender um pouco, né, que tá no momento ali da pessoa de distração, então deixa um pouco, né, vai fazer outra coisa. E aí, se você estiver realmente muito incomodado, você chega e fala, né, pede, sei lá, muda o que você vai fazer com a pessoa, não sei. Sugere uma outra coisa pra poder não precisar ficar naquela coisa chata de ficar reclamando, né. Uma outra questão tem gente que fica muito chateado com alguma coisa e grita com a outra pessoa. Gente, por favor, não gritem com a pessoa que tá com você, porque assim, ela não tem que te obedecer. Ela não é seu filho, sabe? E hoje em dia, nem o filho, às vezes, ele tem que obedecer tudo que a mãe pede, que o pai pede, porque aí ele acaba sempre obedecendo regra, ficando naquela coisa assim quadrada, né? A criança também tem que saber questionar, né? Enfrentar algumas coisas, até para quando tiver adulto não só baixar a cabeça e entender que ele sempre tem que obedecer alguém, ele sempre tem que estar sob ordem de alguém, tá? Então, assim, não grite com as pessoas, não. Eu sei que vai muito do temperamento de cada um, né? Na minha casa lá, por exemplo, a minha mãe sempre foi de falar mais alto, sempre foi de dar uns berros com a gente, de brigar. Meu pai já não, ele já é mais calmo, já fala mais baixo e tal, né? E aí ele se equilibra um pouco por conta disso. Mas é muito ruim, você se põe no lugar da pessoa, né? Tipo, você tá ali com uma pessoa que você gosta, que você ama, que você quer levar a vida com ela e você ficar gritando com ela. Você tá lá na área da cozinha, a pessoa tá no quarto e aí ele fez alguma cagada lá e você grita. Falou, fulano! Por que você fez isso aqui, senhor? Né, sabe? Já desestrutura toda a harmonia da casa, energia ruim, sabe? Você não precisa fazer esse tipo de coisa, né? Como eu falei, a pessoa não tem que te obedecer. Outra coisa também que puxa bastante é quando você tenta decidir as coisas pela outra pessoa. A pessoa tem que ter a opinião dela. Tá, tudo bem que às vezes a gente tá no tanto faz mesmo, né? Tipo, quer comer isso ou isso? Tanto faz, chega no consenso e compra. Mas eu digo assim, decidir coisas da vida da pessoa, né? Interferir tanto a ponto de decidir tudo. Por exemplo, você vai fazer tal viagem comigo porque eu quero. Você vai fazer tal curso porque eu quero que você seja tal coisa. Faz isso porque isso que... E aí a pessoa vai indo. Você vai tomando decisão na vida dela. Daqui a pouco você tá sobrecarregadíssima, querendo que a pessoa seja uma coisa que ela não é, ou que se torne uma coisa que você acha ideal pra ela, mas às vezes não é o ideal pra ela. Então, assim, é mais uma coisa que geralmente os pais fazem, né, pelos filhos. Dar o direcionamento, né, decidir por eles por alguns anos. Então, não faça isso. Seja colaborativo com a sua opinião, mas não imponha que a pessoa faça aquilo, né, não decida por ela. Uma outra coisa é organizar a rotina, né, da pessoa. Hoje você vai fazer tal isso, amanhã você vai fazer compra, depois da manhã você vai na farmácia, depois da manhã você vai comigo, todo sábado você tem que ir comigo na casa da minha mãe. Assim, é maçante, é uma coisa que a vida é dinâmica, né? A gente já tem a rotina de trabalho, já tem a rotina que não dá pra escapar, então não faça isso de querer montar a rotina da pessoa, querer dominar a pessoa de todas as formas, né? Daqui a pouco você quer ficar no pensamento da pessoa, gente. Calma aí, né? Não é assim, não. Por último, uma coisa que, assim, não dá pra você resolver os problemas das pessoas, né? De outra pessoa. Porque às vezes você não tá resolvendo nem o seu. Aí você vai querer resolver o dele. Então, assim, essas são as coisas mais relevantes que eu identifico, né? Pra você deixar de ser a mãe do seu marido e tomar a sua posição de esposa, de mulher, de namorada, do que quer que seja desse relacionamento.